Boa tarde, falamos ao vivo aqui do Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Começa agora a transmissão ao vivo da cerimônia de posse dos 3 novos ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça. Tomam posse hoje a desembargadora federal Regina Helena Costa, o desembargador Moura Ribeiro e o procurador de Justiça Rogério Schietti. É a primeira vez em 6 anos que o STJ vai trabalhar com o quadro completo de ministros, 33 magistrados. Desde 2007, o STJ tem convocado juízes dos tribunais regionais federais ou desembargadores dos tribunais estaduais para reforçarem os trabalhos aqui no STJ, no caso de vaga ou afastamento mais prolongado de alguns dos ministros. Vamos ver agora o perfil desses profissionais que assumem agora a cadeira aqui no Superior Tribunal de Justiça. Regina Helena foi indicada para a vaga do ministro Teori Zavascki, que foi para o Supremo Tribunal Federal. A cadeira é reservada a membros dos tribunais regionais federais. Desembargadora federal é mestre e doutora em Direito do Estado, especializada na parte tributária. Começou como magistrada federal em 1991, quando passou no concurso. Há 10 anos estava no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. O desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, vai assumir o lugar do ministro Masami Ueda, em vaga reservada a desembargadores dos estados e do Distrito Federal. Ele é graduado pela Faculdade Católica de Direito de Santos, com mestrado e doutorado em Direito. É diretor do curso e professor titular da Universidade Guarulhos. Já o procurador Rogério Schietti, por alternância prevista na Constituição, vai ocupar a vaga do ministro César Asfor Rocha, aposentado. Schietti é bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e mestre e doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Atuou como advogado e foi promotor de Justiça no Ministério Público do Distrito Federal até tomar posse como procurador em maio de 2003. Antes da indicação para o STJ, assumiu a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal especializada. Lembrando que esses 3 novos ministros passam a integrar agora a 3ª sessão aqui do Superior Tribunal de Justiça, que trata da matéria de direito penal. Eu converso agora com o repórter Daniel Adjuto, que tenho entrevistado aqui no Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Quem é, Daniel? E aí? Olá, Ana, eu estou aqui com o ministro Aires Brito, que está ao meu lado, vai conversar um pouquinho com a gente para falar dessas expectativas dos novos ministros. 3 novos grandes nomes de peso aí, né, ministro? Pois é, 3 profissionais do direito, qualificados, preenchendo os pré-requisitos exigidos pela Constituição, de notabilidade do saber jurídico, reputação ilibada, e com essa peculiaridade de recompor numericamente o quadro de membros do tribunal. 33 ministros, né, se debruçando sobre as causas afetas à competência do STJ, esse notável Tribunal da República Brasileira. Representa uma renovação aí também, né? São os ministros jovens aí que vão trazer uma nova ideia. De novo, a fila precisa andar, renovação de quadros, isso é um postulado republicano. É um dia de festa hoje para a magistratura brasileira e para a República. O doutor Schietti, ele disse que, por exemplo, a justiça não é lenta, assim, as pessoas acreditam que a impunidade acaba sendo ruim porque a justiça acaba demorando um pouquinho para julgar os processos. Você acredita nisso também? O Schietti, Rogério, é um grande quadro, não é, da comunidade jurídica e agora da magistratura brasileira. Amigo querido, a quem muito admiro e de quem gosto, a quem quero bem no plano pessoal. Ele sabe o que diz. E os outros ministros, o senhor também tem uma relação, conhece? Os ministros à altura das mais alentadas expectativas, não é, de uma judicatura de qualidade. Ana, entrevistei agora o ministro Carlos Aires Brito e eu volto com você. Muito obrigada, Daniel. Olha, os convidados começam a chegar aqui no Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Vamos mostrar um pouquinho essa movimentação aqui no Pleno. Muitos familiares, também autoridades que foram convidadas também. A desembargadora Regina Helena, o desembargador Moura Ribeiro e o procurador de Justiça, Rogério Schietti, que convidaram também muitos familiares. São 4.000 convidados para essa posse dos 3 ministros. Eu vou conversar agora com a repórter Isadora Fonseca também, que acompanha toda essa movimentação do lado de baixo aí do Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Isadora. Boa noite, Ana. O Pleno está quase todo cheio. Aqui do meu lado, ministro Costa Leite, ministro aposentado. Ministro, qual a importância da noite de hoje?
O tribunal ganha mais 3 ministros e a sua composição agora está completa. Durante muito tempo, acho que por quase 3 anos, o tribunal funcionou com substitutos que, evidentemente, cumpriram com as suas tarefas, né, ajudaram o tribunal a prestar a sua jurisdição da melhor forma possível, mas, na realidade, havia necessidade de o tribunal estar com a sua composição plena, constituída de ministros. Qual o maior desafio que eles vão enfrentar agora? Olha, o maior desafio do judiciário, e isso não é de hoje, isso vem de há muito, está na pletora de feitos, quer dizer, o número de processos que nós temos distribuído para cada um dos ministros da Casa é algo quase que invencível. Na realidade, enquanto nós não fizermos uma reforma profunda em que principalmente se priorize meios de contenção, quer dizer, nem todos os feitos devem subir ao Superior Tribunal de Justiça, entende? Então isso é que me parece essencial, nós temos que ter mecanismos de contenção. Enquanto isso não se fizer, não se concretizar, teremos sempre este problema. São medidas paliativas aqui e ali, mas vamos encontrar sempre os gabinetes cheios. Isso é ruim para todos, é ruim para os ministros, é ruim para os advogados, mas, sobretudo, isto é extremamente ruim para as partes que estão à espera de uma prestação jurisdicional que tem que se fazer célere. Verdade, ministro, muito obrigada. Nós continuamos aqui. Ana, é com você. Obrigada, Isadora. Olha, as autoridades confirmadas já para a cerimônia, que a gente aguarda aqui no Superior Tribunal de Justiça, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, representando a presidenta Dilma Rousseff, o ministro Ricardo Lewandowski também, em nome da presidência do Supremo Tribunal Federal, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e Ibanez Rocha, presidente da OAB do Distrito Federal. Jorge Raj, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Aqui no Pleno as pessoas começam a tomar seus lugares, mas eu quero saber da repórter Gabriela Faria também como está a movimentação no Salão Nobre, por onde as pessoas estão chegando aqui no STJ. Gabriela, como é que está a movimentação? Ana Carla, olha, por aqui os convidados estão chegando, né, para a cerimônia de posse aí dos novos ministros. A expectativa é de que mais de 1.000 pessoas participem desse evento. Foram convidados representantes dos 3 poderes da República, personalidades da comunidade jurídica e da sociedade civil e, lógico, além de familiares e amigos dos novos ministros. A gente percebe as pessoas passando aqui pelo Salão Nobre do STJ, caminhando ali pelo tapete vermelho, indo em direção ao plenário. E aqui no Salão Nobre, logo após a posse aí dos novos ministros, eles vão vir aqui para dar os cumprimentos aos convidados. Já está tudo prontinho aqui, só esperando a posse encerrar para eles virem aqui fazerem o cumprimento aos convidados. Ana Carla. Muito obrigada, Gabriela. Agora, esses 3 ministros que tomam posse hoje, eles passaram por todo um processo antes, né, de serem nomeados pela presidenta Dilma Rousseff. Passaram pela votação na lista tríplice aqui no Pleno do Superior Tribunal de Justiça, pela sabatina do Senado Federal, passaram por uma bateria de perguntas dos senadores até a aprovação no plenário do Senado e confirmação dos nomes para ministros do Superior Tribunal de Justiça. Foi uma bateria aí, todo um processo. E foram nomeados, né, no dia 30 de julho e hoje tomam posse. Agora, o repórter Daniel Adjunto está também com mais um entrevistado aqui no Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Com você, Daniel. Oi, Ana, agora ao meu lado está o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra. Mais um desafio aí para esses 3 novos ministros, né? Exatamente. O STJ, na sua longa caminhada, recebe 3 novos ministros, 2 de São Paulo e 1 do Distrito Federal. São magistrados valorosos, magistrados com larga experiência, e eu acompanhei de perto a sabatina no Senado. E posso dizer a vocês que a Corte tem motivo para se orgulhar, porque a sabatina foi extremamente extremamente detalhada, e cada um daqueles que vai ter assento no STJ daqui para frente
passou por uma verdadeira prova de fogo, na indicação pelo próprio tribunal, na sabatina junto ao Senado. São pessoas, Paulo Moura, por exemplo, é do meu tribunal de São Paulo, Regina Helena da minha faculdade em São Paulo. São colegas muito experimentados, tanto na área acadêmica como na área jurisdicional, que já escreveram uma longa história de trabalho. O ministro Rogério na área do Ministério Público, a ministra Regina Helena e o ministro Paulo Moura na área do Judiciário. Eles entram agora na 5ª e 6ª turmas, que são a área de direito penal. Para o doutor Schietti vai ser mais fácil, né? Agora para os outros dois, você acha que vai ser também uma barreira, um desafio ou é um novo caminho aí a seguir? Nós, juízes brasileiros, somos preparados para enfrentar desafios. E, de modo particular, a ministra Regina Helena e o ministro Paulo Moura têm o hábito da cátedra, o hábito do estudo. Então, para eles, será desafiante porque os temas aqui no STJ são complexos. Mas, com a ajuda daqueles que já estão, com certeza, rapidamente estarão adaptados e ajudando o tribunal a construir uma jurisprudência nova, a dar nova dimensão àquilo que já existe e aperfeiçoando sempre os passos da Corte na área penal. Ana, esse foi Nelson Calandra, presidente da AMB. Volto com você. Mais uma vez, muito obrigada, Daniel. Falando um pouquinho da cerimônia, daqui a pouquinho, às 18 horas, o ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça, vai abrir essa sessão solene. Em seguida, será tocado o hino nacional e os ministros Ari Pargendler e Sérgio Kukina, que é o último que tomou posse como ministro aqui no STJ, vão acompanhar pelo plenário o desembargador Moura Ribeiro. Ele vai assinar o termo de posse depois de prestar o compromisso regimental. E depois é a entrada também aqui no pleno da desembargadora federal Regina Helena Costa. Ela vai fazer o mesmo processo do ministro que tomou posse antes dela, seguir, acompanhada pelo vice-presidente, né? No caso, o ministro Gilson Dipp e também pela ministra Suzete Magalhães. Assina o termo de posse também e, em seguida, é a vez do terceiro ministro, novo ministro a tomar posse e ele também assina o termo de posse e o compromisso regimental, firma o compromisso regimental, o procurador de Justiça, Rogério Schietti. Agora eu vou conversar com a repórter Isadora Fonseca, que está também com o ministro, que já foi do STJ, ministro aposentado. É com você, Isadora. Oi, Ana. Aqui ao meu lado o ministro aposentado, Nilson Naves. Ministro, o que o senhor acha? A primeira vez em 6 anos que o STJ vai ter a composição completa. Qual a importância disso? Olha, isso é de uma grande importância, né? Eu sempre achei que o tribunal devesse zelar um pouco mais por isso, porque é interessante ter a sua própria composição. Porque como é um tribunal que dita regras para o Brasil todo, uniformiza a jurisprudência, essa troca e com pessoas que não pertencem exatamente ao tribunal, eu acho que causa embaraço. Então, eu acho que isso é algo que deve ser levado à frente, isso deve ser mantido, que o tribunal deve ter sempre a sua composição própria. E a importância do evento de hoje? 3 ministros tomando posse ao mesmo tempo. Olha, isso é muito importante. Nós teremos aqui alguém do Distrito Federal, um de São Paulo e outro, os dois de São Paulo. Mas um é da Justiça Estadual, o outro é da Justiça Federal, né? É um novo oxigênio. E aí teremos isso. Isso é importante também para o tribunal. E o que o senhor pode falar do perfil dos novos integrantes? Olha, eu conheço os 3, mas eu conheço mais o do Distrito Federal, o Rogério, né? Que é uma pessoa dedicada ao direito penal. E nós estamos precisando aqui de penalista. Agora, eles virão para enriquecer a jurisprudência nossa. Tá ótimo, ministro. Muito obrigada. Ana, com você, nós continuamos aqui. Muito obrigada, Isadora. Olha, e para fazer essa cerimônia imensa, né, porque são 4.000 convidados, é uma cerimônia grande, é a primeira vez em vários anos, só em 96, em 2008, 3 ministros tomaram posse juntos no mesmo evento. Então, foi necessário muito preparativo, não só no pleno, mas também no Salão Nobre, de todo o STJ, para deixar essa cerimônia bem certinho, para tudo acontecer conforme o previsto. Vamos ver um pouquinho agora como é que foi todo esse trabalho do pessoal aqui do Superior Tribunal de Justiça.
Um toque aqui, um ajuste ali. Os últimos detalhes para a cerimônia de posse dos novos ministros do Superior Tribunal de Justiça começaram bem cedo. A limpeza é geral, no espelho d'água, nos vidros, até a parte mais alta do prédio. Estou trabalhando, estou gostando. Há 2 anos que eu estou aqui, primeira vez uma posse, oportunidade, está sendo bom. Vai ficar bem limpo aí para todo mundo poder passear, olhar e sair daqui com a visão bem legal. Na parte interna, 15 pessoas trabalham a todo vapor para deixar tudo organizado, como conta a supervisora de serviços gerais do tribunal, Maria de Fátima. A dedicação é dobrada. Eu já trabalhei em outros postos de 3 ministros, né? Mas o trabalho é dobrado. É dobrado, sabe? A expectativa é que dê tudo certo. Tem que dar tudo certo, né? O serviço é feito com capricho. Há 2 anos no STJ, Carliston já ajudou a deixar o tribunal arrumado para outras 2 posses. Ele se empenha na organização. Tem que ficar tudo perfeito, tudo nas ordens, para a gente poder receber os convidados aqui no STJ, né? Para a gente fazer uma bela cerimônia, né? Com todos os convidados que vão estar presentes, né? Que foram convidados. E também receber os novos ministros, né? Que estão aí a caminho. Na entrada do Salão Nobre, flores e tapetes vermelhos para os novos ministros e convidados. No local da cerimônia, só vão poder ficar os ministros do STJ, os familiares dos novos integrantes do tribunal, os ministros aposentados, autoridades dos 3 poderes e servidores. Pois é, e os convidados continuam chegando aqui aos poucos. Vamos mostrar um pouquinho, por favor, aqui do Pleno do Superior Tribunal de Justiça e falar um pouquinho também do currículo desses ministros. Moura Ribeiro, por exemplo, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está ocupando a vaga que veio com a aposentadoria do ministro Masami Ueda, entra no STJ com a missão de julgar cerca de 6.000 processos que aguardam solução no gabinete. Antes, em São Paulo, ele tinha cerca de 600 processos em processo de julgamento, né? Aguardando o julgamento. Vai integrar a 5ª turma e a 3ª sessão, no caso de direito penal. Vai ter também um desafio na área, porque, na verdade, ele tem muita experiência em direito privado. Mas também um pouco na área de criminal, no início da carreira. Foi juiz titular da 2ª Vara Especial da Infância e Juventude de São Paulo e corregedor da antiga FEBEM. Por isso mesmo, já se posicionou contra a questão da redução da maioridade penal. Exerceu advocacia também entre 1977 e 1983 e ingressou no Tribunal de Justiça como desembargador em 2005 na Câmara de Direito Privado, que é a matéria na qual ele é especialista. Vamos ver também agora como é que foi a recepção hoje, antes um pouco da cerimônia de posse, a esses novos ministros aqui no Superior Tribunal de Justiça. Veja. Esse VT, aliás, essa reportagem a gente vê daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro sobre os ministros aposentados. Muitos estão aqui, como vocês viram nas entrevistas feitas aqui no Pleno do Superior Tribunal de Justiça. E inclusive, vai se aposentar daqui a pouco, em setembro, é o ministro Castro Meira. E daqui a pouco o STJ volta a ficar com um número mais reduzido de ministros. Depois de 6 anos tem 33, mas já em setembro, menos 1. Ministro Castro Meira, que já se despede daqui, cheio de saudade. Veja. Ele tem decisões eternizadas na cadeira de ministro, mas está chegando a hora. É difícil largar 10 anos assim, né? Não são 10 anos. No meu caso, eu ingressei na Justiça Federal em 76. Então, são 37 anos de juiz. Então, é difícil a gente deixar de vez. Não é porque ele quer. A lei determina a aposentadoria aos 70 anos para o cargo. Não só deste tribunal, mas de uma bibliografia dedicada ao direito. É a vida, né? Na verdade, eu comecei como advogado em 67, como promotor de justiça eu fiquei 6 anos, em 68 até 74. Deixei a promotoria para ser procurador da Fazenda de 74 a 76, 76 até hoje. Sou juiz, que na verdade não tem uma diferença essencial do trabalho que eu peguei em 76 do trabalho que eu faço hoje. 25 anos de STJ, uma década de Castro Meira. Ficamos gratificados, intimamente gratificados mesmo, pela sensação de estarmos participando assim, da formação e
do próprio direito brasileiro, no que diz respeito à sua jurisprudência e à tentativa de aperfeiçoamento de todo esse sistema nosso. E o que fazer quando vier a trégua no judiciário? O senhor já pensou assim, depois de setembro, continuar trabalhando no direito trabalhar, ou não? Trabalhar eu vou, trabalhar no direito inclusive, mas eu estava pensando em logo depois, mas eu fui convencido por meu filho para deixar isso para no próximo ano, para ficar aí 3 meses em plena vagabundagem, né? Ficar descansando, lendo literatura. Tem muitos livros que eu gosto de ler, então não leio. Tem diversos livros que me deram até, livros de amigos e tal, que eu não tive tempo. Aí a gente vai ter tempo aí para ler, ver filmes que eu gosto muito, ouvir música clássica que eu adoro. Ou então... Quando eu jogava futebol, eu até que podia ir para o campo, mas hoje já não dá. Embora eu não me sinta assim, né? Fisicamente eu me sinto bem, mas não para isso, né? Não vou me meter a correr com essa turma jovem, né? Eu posso ir para arquibancada. É sorriso de dever cumprido, 14 horas de trabalho direto. Não foi coisa que ele fez uma vez ou outra, não. Quem sente mais é a família, né? Que reclama. Reclama, o pessoal reclama. Minha mulher costuma dizer que você é muito Caxias. Mais uma risada, bom humor, lágrimas de despedida só no coração. É nesse ponto que eu digo que, mesmo cansado, a gente sai daqui realizado com o resultado do trabalho. E eu digo que eu estou marcando o fim da minha passagem aqui. Eu saio em setembro, mas daqui vou levar muita saudade. Olha, já que nós estamos falando, né, de ministros aposentados, a repórter Isadora Fonseca vai falar comigo de novo, porque ela está com um deles, né? O ex-presidente do STJ, o ministro que foi presidente daqui, César Asfor Rocha. Com você, Isadora. Oi, Ana, voltamos com o ministro César Asfor Rocha. Ministro, uma noite muito importante, 3 ministros tomando posse. Me fala da importância dessa noite. A importância é muito grande porque são 10% do tribunal que toma posse hoje, são 3 grandes profissionais de áreas distintas, da magistratura estadual, da magistratura federal e do Ministério Público. São 3 grandes juristas que vão engrandecer muito o tribunal e todos aqueles que militamos no Poder Judiciário estamos absolutamente conscientes que eles desempenharão bem o seu papel, porque é fruto de uma escolha consciente e muito criteriosa por parte de todos os integrantes do Superior Tribunal de Justiça. Vão honrar a tradição desta casa. E quais os desafios que eles vão enfrentar agora? O desafio é a quantidade imensa de processos, o judiciário cada vez mais exposto, cada vez mais exigido, mas cada vez mais cumprindo o seu papel. Tenho absoluta certeza que os 3, com a tradição que tem de grandes devoradores de processo, com a responsabilidade que tem também de ter um conceito de grandes juristas, vão desempenhar bem essa função e vão honrar as tradições desta casa, que foi e que é integrada por juristas notáveis de grandes virtudes. Tá ótimo, ministro, muito obrigada. Ana, nós continuamos aqui, até daqui a pouco. Olha, aqui no Pleno do Superior Tribunal de Justiça, quase todos os lugares já ocupados por familiares, autoridades, convidados dos 3 ministros que tomam posse hoje. E falando de um deles, Rogério Schetti, procurador do Ministério Público do Distrito Federal, né? Ele que assume no lugar de César Asfor Rocha, que a Isadora Fonseca, a repórter, entrevistou há pouco, né? Ministro aposentado aqui do Superior Tribunal de Justiça. Rogério Schetti é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, professor de Direito Processual. Schetti também entra nessa vaga que é destinada no Superior Tribunal de Justiça a membros do Ministério Público. No caso, 1/3 das vagas aqui do Tribunal destinadas a membros do Ministério Público, também à classe de advogados. Ele foi nomeado, Schetti, no dia 30 de julho. Assim, assume também aqui no STJ um acervo grande, de cerca de 10 mil processos que aguardam julgamento. Prometeu já fazer uma triagem rigorosa de casos pendentes para julgamento,
agilizando o trabalho da Justiça, mas sem prejudicar a qualidade desses julgados. Se colocou também a favor, contra, aliás, se colocou contra a questão da maioridade penal, acredita que o país tem que encontrar uma outra forma efetiva de colocar em prática mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a favor da pena alternativa, mas também com prática de fiscalização por parte do Estado, para que isso não seja confundido com a questão de impunidade. Conversar agora com o repórter Daniel Adjuto no pleno aqui do STJ. Daniel. Oi, Ana, agora ao meu lado o ministro aposentado Zé Augusto Delgado, que nós entrevistamos recentemente e tem uma experiência vasta que vai poder dar um conselho aí para esses ministros que estão começando agora. Qual conselho que o senhor dá para eles? Primeiramente, desejar-lhes que, com a proteção de Deus, eles usem toda a inteligência, a saúde, a força e o amor que ele tem à justiça em benefício do cidadão. Sempre, sempre, sempre devem ter como norte, deve ter como objetivo principal que são escravos da cidadania. Entraram nesta casa para desvendar os mistérios dos litígios entre cidadãos e contribuírem com a solução desses litígios para a paz entre os homens. O senhor lembra da sua posse, dá um friozinho na barriga essa hora? Tá. Dá, mas é um friozinho gostoso, é uma sensação de chegada, viu? É uma sensação de vitória, tudo acumulado com o grau de responsabilidade que se assume. Experiência, Ana. Muito obrigado, ministro, pela entrevista. Ana, eu volto com você. Muito obrigada, Daniel. Obrigada também ao ministro. Aliás, ministro aposentado. Vem muitos aqui, né, estão presentes nessa cerimônia de posse dos 3 novos ministros, tem muita experiência aí para passar para eles. Inclusive, vamos conversar com mais um? Ele está com a Isadora Fonseca. Isadora, quem é? Oi, Ana Carla, voltamos aqui ao meu lado o ministro aposentado Fernando Gonçalves. Quando ele tomou posse, também foi uma posse tripla, mais uma vez participando de uma posse dessas, né, ministro? Me fala qual a importância do dia de hoje. A importância é que isso significa que o STJ está numa renovação contínua e cada vez mais evoluindo, oxigenando. Isso é muito bom. Como você disse, eu tomei posse também em 1996. Foram os ministros Zé Arnaldo da Fonseca, o ministro Casabé de Direito, que foi para o Supremo e já falecido, e eu. Tomamos posse e o ministro de Direito foi integrar a seção de Direito Privado e o ministro Zé Arnaldo e eu integramos, pelo menos inicialmente, a seção criminal. Mas é muito bom, muito agradável. E o perfil dos novos ministros? Olha, eu conheço a Regina. Não conheço a Regina porque eu sou oriundo da Justiça Federal e ela também. O desembargador Paulo Moura, eu não conheço, mas tenho ótimas referências a seu respeito. E o Schietti, apesar de promotor em Brasília, é mineiro, eu também conheço. Chegou aí o governador de São Paulo, é melhor você falar com ele, tá bom? Muito obrigada, ministro. Ana Carla, continuamos aqui. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Isadora. Obrigada também ao ministro Fernando Gonçalves, ministro aposentado aqui do Superior Tribunal de Justiça. O cerimonial aqui começa a solicitar que os convidados desliguem os celulares. Daqui a pouquinho se aproxima o momento da cerimônia de posse. No meio do pleno, os ministros, muitos ministros que já se aposentaram, ocupam seus lugares. E também os convidados já começam a se acomodar. É aguardada a entrada do presidente do STJ, o ministro Félix Fischer, que vai dar abertura a essa cerimônia que é a primeira, depois de vários anos, que toma posse de uma vez só 3 ministros novos aqui do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, procurador, e também a última vez que isso aconteceu, 3 ministros tomando posse ao mesmo tempo, né, na mesma cerimônia, foi em 96 e 2008, como relator, o ministro Fernando Gonçalves, foi um dos poucos que também teve
esse tipo de cerimônia, uma cerimônia enorme, cerca de 4.000 pessoas. As pessoas vão ter também um telão disponível no mezanino aqui do STJ para poder assistir. Não cabem todos os convidados aqui no pleno do Superior Tribunal de Justiça, que tem cerca de 900 a 1.000 lugares, e 4.000 pessoas são esperadas para participar dessa posse. Enfim, vão poder assistir por um telão no mezanino aqui do Tribunal da Cidadania. E lembrando que eles tomam posse hoje e o trabalho é praticamente imediato. Já no dia seguinte, os ministros, alguns ministros pelo menos, começam já a trabalhar e participar, inclusive, de sessões, né? O ministro, no caso, o novo ministro Rogério Schetti participa já amanhã, nessa quinta-feira, às 14h, da sessão da sexta turma, né? Do trabalho da sexta turma, que retoma os julgamentos às 14h a partir desta quinta-feira, já com ele presente para ajudar nos trabalhos. Conversar com a Isadora Fonseca, que está com Geraldo Alckmin, aqui no pleno do Superior Tribunal de Justiça. É com você. Ana Carla, voltamos agora com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Boa noite, governador. Qual a importância dessa noite de hoje? Olha, muito importante a posse de 3 novos ministros aqui para o STJ, Tribunal Superior, um mineiro, 2 paulistas, e nós queremos abraçar os 3, né? E uma mulher, a doutora Regina também. Então é uma grande alegria participar. Acho que é importante para o país, né? Ter um poder judiciário como nós temos, com forte visão técnica, jurídica nos julgamentos e também um enorme senso de justiça. A democracia é a tripartição, né, clássica do poder de Montesquieu, e é muito importante um judiciário forte, e eu tenho certeza de que vamos fazer todos um esforço coletivo para diminuir a judicialização, que é uma coisa que preocupa a todos. É ótimo, governador. Muito obrigada. Ana Carla, nós continuamos aqui. Olha, Isadora, e mostrando aqui também, né, como é que está a movimentação no pleno, as pessoas estão já, a maioria já sentaram aqui no pleno, aguardando a chegada dos ministros. As portas já foram fechadas, daqui a pouquinho, estava marcado para as 18 horas, atrasou um pouquinho, mas eles já entram aqui no pleno do Superior Tribunal de Justiça para dar início a essa posse. 3 novos ministros aqui no Superior Tribunal de Justiça, um a um, vai entrar acompanhado de outros ministros também aqui do STJ para tomar posse, assinar o termo de posse. Depois vão ao Salão Nobre aqui do STJ para receber os cumprimentos das autoridades e de outros convidados, inclusive familiares. Vamos falar um pouquinho de novo sobre esse perfil dos ministros. Falar agora da Regina Helena Costa, desembargadora, que ocupa a vaga de Teoriza Vasque, hoje ministro no Supremo Tribunal Federal. Ela vai atuar na 5ª turma e na 3ª sessão também, que trata da matéria de direito penal, todos tratando de matéria de direito penal aqui no STJ. Tem uma experiência vasta de 22 anos na magistratura federal, 10 anos como desembargadora do Tribunal Federal da 3ª Região. Muita experiência também em direito público, privado, administrativo e previdenciário. Assume um desafio aqui no STJ ao trabalhar agora na 3ª sessão com matéria de direito penal. É mestre e doutora em Direito de Estado e magistrada desde 91, ingressou no TRF da 3ª Região em 2003. Começa agora a cerimônia de posse dos 3 novos ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar.
cargo de ministro os excelentíssimos senhores desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro, juíza federal Regina Helena Costa e procurador de Justiça Rogério Schietti Machado Cruz, nomeados por decreto da excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Rousseff, publicado no Diário Oficial da União no dia 30 de julho de 2013. Convido os presentes para de pé ouvirem o hino nacional, executado pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial sob a regência do subtenente Arnon. Designo os eminentes ministros Ari Pagender e Sérgio Cuquina para acompanharem o desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro até o plenário. O Maurício disse que tocou baixo, que deu um probleminha no som, que ele apertou e ficou rouco. A gente vai tentar agora com vocês. Convido o desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro a prestar o compromisso regimental. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Senhor diretor-geral, secretário da sessão lerá o termo de posse.
Termo de posse do desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro, no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Massami Ueda. Aos 28 dias do mês de agosto de 2013, às 18 horas, na capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os membros da Corte, em sessão solene, sob a presidência do ministro Félix Fischer, para empossar, no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro, brasileiro, divorciado, natural do Estado de São Paulo, nomeado por decreto da Presidente da República de 29 de julho de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 30 subsequente. Sua Excelência apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente termo vai assinado pelo presidente, pelo empossado e por mim, Maurício Antônio do Amaral Carvalho, secretário da sessão. Declaro empossado no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça o Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro. Solicito aos eminentes ministros Ari Pagender e Sérgio Cuquina a gentileza de conduzirem o ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro ao assento que lhe está destinado à esquerda da presidência. Designo os eminentes ministros Gilson Dipp e a Suzete Magalhães para acompanharem a juíza federal Regina Helena Costa até o plenário.
Convido a juíza federal Regina Helena Costa a prestar compromisso regimental. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. O senhor diretor-geral, secretário da sessão, lerá o termo de posse. Termo de posse da juíza do Tribunal Regional Federal, Regina Helena Costa, no cargo de ministra do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Teori Albino Zavascki. Aos 28 dias do mês de agosto de 2013, às 18h10, na capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os membros da Corte, em sessão solene, sob a presidência do ministro Félix Fischer, para empossar, no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, a juíza de Tribunal Regional Federal, Regina Helena Costa, brasileira, solteira, natural do Estado de São Paulo, nomeada por decreto da Presidente da República de 29 de julho de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 30 subsequente. Sua Excelência apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente termo vai assinado pelo presidente, pela empossada e por mim, Maurício Antônio do Amaral Carvalho, secretário da sessão. Declaro empossada no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça a doutora Regina Helena Costa. Solicito aos eminentes ministros Gilson Dipp e a Suzete Magalhães a gentileza de conduzirem a ministra Regina Helena Costa ao assento que lhe está destinado à direita da presidência.
designa os eminentes ministros Eliana Calmon e Marco Aurélio Belize para acompanharem o Procurador de Justiça, Rogério Schietti Machado Cruz, até o plenário. Convido o Procurador de Justiça, Rogério Schietti Machado Cruz, a prestar o compromisso regimental. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Senhor diretor-geral, secretário da sessão lerá o termo de posse. Termo de posse do Procurador de Justiça, Rogério Schietti Machado Cruz, no cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro César Asfar Rocha. Aos 28 dias do mês de agosto de 2013, às 18h15, na capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os ministros da Corte, em sessão solene, sob a presidência do ministro Félix Fischer, para empossar no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça o Procurador de Justiça, Rogério Schietti Machado Cruz, brasileiro, casado, natural do Estado de Minas Gerais, nomeado por decreto da Presidente da República de 29 de julho de 2013, publicado no Diário Oficial da União, de 30 subsequentes. Sua Excelência apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente termo vai assinado pelo presidente, pelo empossado e por mim, Maurício Antônio do Amaral Carvalho, secretário da sessão. Tem caneta. Declaro empossado no cargo de Ministro Superior do Tribunal de Justiça o Dr. Rogério Schietti Machado Cruz.
Solicito os eminentes ministros Eliana Calmon e Marco Aurélio Belize a gentileza de conduzirem o ministro Rogério Schetti Machado Cruz ao assento que lhe está destinado à esquerda da presidência. Apesar de não haver previsão de discurso, devemos celebrar a chegada dos ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Rogério Schetti Cruz, cujas carreiras sempre foram marcadas pela capacidade intelectual e pela dedicação. O ministro Moura Ribeiro foi desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. A ministra Regina Helena Costa foi juíza federal do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região e é mestre e doutora pela PUC de São Paulo. O ministro Rogério Schetti Cruz foi procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e também é mestre e doutor pela USP. Ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Rogério Schetti Cruz, parabéns e sejam bem-vindos a esta Casa de Justiça. Agradeço a presença do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente neste ato, representando o presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento os membros da Suprema Corte. E também os ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e demais ministros de sempre e desta Corte. Excelentíssimo senhor deputado federal Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssima senhora doutora Helenita Scioli, procuradora-geral da República interina, na pessoa de quem cumprimento os subprocuradores-gerais da República e demais integrantes do Ministério Público aqui presentes. Meus colegas ministros do Superior Tribunal de Justiça, de hoje e de sempre. Excelentíssimo senhor ministro-general do Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, presidente do Superior Tribunal Militar, cumprimentando também os ministros desse Superior Tribunal. Excelentíssimos senhores ministros de Estado, Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social, Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, Jorge Age Sobrinho, chefe da Controladoria Geral da União, excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Junite Saito, comandante da Aeronáutica, senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhores conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, excelentíssimo senhor ministro Walton Alencar Rodrigues, nessa solenidade representando o presidente do Tribunal de Contas da União, excelentíssimo senhor Aman Tabosa de Moraes e Córdova, defensor público-geral da União, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da OAB, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados presentes, excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, excelentíssimos senhores desembargadores Dácio Vieira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e desembargador Ivan Sartori, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estendendo os cumprimentos aos presidentes dos Tribunais de Justiça e todos os demais desembargadores presentes. Excelentíssimos senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor desembargador federal Newton De Luca,
presidente do Egrégio Tribunal Regional da Terceira Região, aproveitando para saudar todos os presidentes e desembargadores federais que aqui comparecem. Excelentíssima senhora doutora Eunice Amorim Cavalido, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal. Doutor Flávio Caetano Croce, secretário de Reforma do Judiciário, aqui representando o ministro de Estado da Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, presidente da Associação Paulista de Magistrados, estendendo os cumprimentos a todos os representantes e associações presentes. Excelentíssimo senhor desembargador federal Nino Oliveira Toldo, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, integrantes da magistratura brasileira, demais membros do Ministério Público, excelentíssimos senhores militares das Forças Armadas aqui presentes, senhores acadêmicos, familiares e amigos, servidoras e servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, senhoras e senhores, agradeço a presença de todos que vieram a brilhantar essa cerimônia. Está encerrada a sessão. Solicitamos que todos permaneçam em seus lugares até que a Corte se retire. A equipe do cerimonial orientará a saída dos convidados. Os novos ministros receberão os cumprimentos no salão de recepções, onde será servido um coquetel oferecido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e Associação Paulista de Magistrados. Obrigado e boa noite.